Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. O Emílias Podcast faz parte da rede Emílias Podcasts, que é associado ao programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Então, hoje estamos aqui com a doutora Cíntia Baulé. Então, de vez em quando a gente faz alguns episódios. Você não é a primeira que não é uma pessoa especificamente da computação, mas você está aqui para conversar sobre medicina e tecnologia, health tech. Cíntia é médica de família e comunidade, atua como Senior Medical Advisor, então conselheira médica sênior da Doctor Assistant.ai, já tendo atuado também como Chief Medical Information Officer, esse eu não sei traduzir, na mesma empresa. E quem vai entrevistar a Cíntia comigo é a Carolina Bruno, aluna de Engenharia de Computação na UTFPR, bolsista do Projeto Emílias. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, professor? Boa tarde a todos, né? E seja bem-vinda, Cíntia, ao Emília Podcast. A gente está muito contente de receber você e a gente também está muito ansioso para conversar sobre a sua experiência como médica, conselheira, especialista em IA, enfim, ainda é do ramo executivo, né? Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Tudo bem com você? Como que você está hoje? Tudo ótimo, gente. Eu agradeço muito aí a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que essas trocas são sempre enriquecedoras para ambos os lados, né? E é muito bom trocar experiências e também acho que não, como diz a minha mãe brincando, né? Não cromar o pinico, né? Então, para a gente conversar um pouquinho da realidade mesmo, tem um monte de nome bonito, mas tem muito trabalho aí por trás disso, sabe? Então, antes de falar um pouco sobre a Doctor Assistant, falar um pouco sobre o seu background, sua formação, né? Você se formou em medicina pela Universidade Positivo em 2012. Após a graduação, você fez residência em medicina da família e comunidade, MFC, né? O pessoal chama de MFC na área, na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba, entre 2015 e 2017. Então, o que é que te levou? Porque eu sei que quando a pessoa se forma em medicina, tem uma escolha muito grande de possibilidades de residências, de especializações. O que é que te levou a buscar essa formação em MFC? E o que é que te motiva a continuar ainda nessa área? Olha, Adolfo, não é uma coisa linear, assim, sabe? Eu acho que todas essas grandes decisões da vida é difícil a gente falar assim, foi uma coisa que eu nasci para isso. Eu acho que é muito raro, né? Eu acho que durante a graduação você vai se aproximando das especialidades e depois que você forma, você começa a trabalhar, né? Eu, quando terminei a graduação, não tinha muita certeza do que eu queria fazer de residência, então eu fui trabalhar, passei num concurso da Prefeitura de Curitiba e comecei a atuar como médica de família nesse concurso. E aí, atuando lá, eu falei, nossa, eu gosto disso, assim, eu gosto desse trabalho, é muito enriquecedora. Eu acho que o que me atrai muito da MFC é que ela é generalista do generalista, assim, então você poder estar sempre sendo estimulada a fazer uma coisa diferente, é um caso diferente, uma situação diferente, então você não está naquele trabalho muito repetitivo, assim, então isso é uma coisa que me atraía muito pessoalmente. E aí eu entendi que também, atuando lá recém-formada, eu não tinha todas as ferramentas que eu precisava para exercer com plena qualidade esse trabalho. E aí, nesse momento, eu decidi fazer a residência em medicina de famílias. Então, foi muito da experiência do trabalho mesmo e vivendo a realidade, assim, do MFC. Entendi. Cíntia, já em 2019, né, você fez mestrado em saúde pública na UFPR. E a sua tese foi sobre a satisfação dos médicos em relação a prontuários eletrônicos. Você acha que foi a partir daí que começou o seu interesse em unir tecnologia e medicina? Como que foi para você essa parte da sua formação, na sua carreira também? Eu tenho um pouco de característica do perfil. Eu sempre tive um perfil de early adopter. Eu não sabia que esse era o nome, como que era isso, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de testar tecnologias, sempre tive uma certa afinidade, assim, com computador, com usar tecnologias diferentes, né? Eu lembro que
eu fui uma das primeiras pessoas da minha turma a levar um notebook na aula e não ficar escrevendo as coisas à mão, mas usar o notebook, assim. Aí depois o pessoal foi começando, mas eu era uma das únicas que usava, assim. E aí, o mestrado, ele surge muito dessa dor, assim. Na época, quando abriu a vaga do mestrado, eu estava também atuando na graduação, como preceptora da graduação, então eu queria fazer o mestrado para, né, seguir também, ter oportunidades dentro da carreira acadêmica, mas eu pensei comigo mesma, nossa, se eu tiver que passar 2 anos da minha vida estudando um assunto, eu quero que isso resolva um problema para mim. Porque se eu ficar estudando a rebimboca da parafuseta, eu não consigo manter atenção suficiente nisso. Precisa ser um problema, uma dor real, para aquilo me mover e me dar energia para eu continuar nesse esforço. E aí surge da minha dor como médica ali, atuando, usando os prontuários eletrônicos e vivendo isso, assim, que na época, e até hoje, é um sistema ainda muito... Que às vezes atrapalha mais a vida do profissional que ajuda, assim. E eu ficava me perguntando, será que sou eu que tenho essa dor? Ou é uma coisa mais geral, assim, né? Então, a decisão de seguir para a linha de pesquisa de tecnologias em saúde foi muito disso, assim, como que eu entendo essa dor e tento resolvê-la, né? Eu acho que foi esse o caminho, assim, sabe? Mas, então, é só você que sentia essa dor ou outras pessoas sentiam? Não, muitas pessoas, né? Até é bem engraçado, porque o questionário que eu apliquei no meu mestrado é um questionário que a Associação Americana de Médicos de Família aplicava, e eu acho que ainda aplica para os médicos de família. A cada 3, 4 anos eles aplicam para ver, para discutir os prontuários eletrônicos dos Estados Unidos. Então, eu usei esse questionário como base. Então, aí já mostra que essa dor já tem fora do Brasil, né? E na minha pesquisa demonstrou isso, assim, que tinha a taxa de satisfação dos médicos era baixa, assim, sabe? Em geral, menos de 50% dos médicos se sentiam satisfeitos com o prontuário eletrônico que eles utilizavam. E foi bem interessante porque foi um pouco, assim, os primórdios da IA na minha tese, porque um dos professores que deu aula, né, o Max, ele é um dentista, cientista de computação, e ele deu aula sobre IA, e ele falou um pouco, na verdade, sobre bases de dados, sobre metodologias de análise usando Big Data. E aí eu falei, putz, nossa, ia ser muito legal usar essa tecnologia, essa metodologia para a minha análise de dados. Então, a gente usou uma ferramentinha que chamava Orange, que fazia análise com Big Data, e aí isso permitia fazer predição e estabelecer correlação de uma forma mais, assim, com melhor qualidade, assim. Então, o que foi legal na análise é que eu consegui, né, identificar quais são os fatores que mais influenciavam na resposta estar satisfeito ou estar insatisfeito. E aí foi bem interessante os resultados, porque, assim, a usabilidade era uma das coisas que mais impactava na satisfação, o apoio técnico, então você ter o pós-venda e o suporte técnico era uma coisa que impactava muito na baixa satisfação, e também o quanto que o sistema tirava a atenção do paciente. O médico não conseguia focar no paciente porque ele tinha que ficar focando no sistema. Isso também era uma coisa que impactava muito na insatisfação. Então, foi interessante, assim, ver que o que eu sentia também acontecia com os outros profissionais, assim, que essa sempre foi a minha grande dor, assim, eu ter que lidar com duas coisas. Eu tinha que focar minha atenção no paciente, prestar atenção no que ele estava falando, mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar digitando, porque o atendimento na atenção primária são atendimentos curtos, 20, 15 minutos de consulta, então você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que atender, prescrever, porque não dá tempo depois de registrar, né? Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, assim. E aí eu consegui ver também na tese essa dor se propagar para outros profissionais, assim. Certo. E então vamos falar agora um pouco sobre o Doctor Assistant, né? Eu entrei algumas horas atrás na página da empresa e aparece a seguinte frase, entre aspas, né? Transforme a consulta em um registro
clínico estruturado em poucos segundos. Então, explica, o que a empresa faz é um aplicativo para transcrever consultas médicas? Isso, eu não gosto de usar o termo transcrição, porque transcrição é palavra por palavra. Então, fazer transcrição é fácil. Tipo, qualquer WhatsApp ali que você pega, grava áudio, ele transcreve. O Doctor tem uma camada de inteligência a mais, que é pegar essa transcrição e transformar num registro clínico estruturado, porque tem método para registrar. Porque o registro, ele é mais que uma transcrição, ele é uma passagem de informação, ele faz parte do processo de cuidado do paciente, ele é a transferência de informação dentro de um cuidado complexo de rede, que é qualquer serviço de saúde, né? Hoje em dia, né, a saúde, como tudo nesse mundo que a gente vive, tem alta complexidade. Então, dificilmente é um único profissional de saúde que cuida daquela pessoa. São várias pessoas, várias equipes e vários sistemas. Então, cada evento ele precisa ser bem registrado para você garantir uma boa passagem de informação para que o próximo profissional tenha conhecimento do que foi feito, entender e dar continuidade do cuidado de uma forma segura, de uma forma adequada para o paciente. E aí você tem método para fazer isso. Então, ele não só transcreve, ele registra utilizando uma metodologia adequada. Então, ele devolve um registro estruturado que garante uma passagem de informação mais adequada e uma maior qualidade do registro do prontuário. Então, é um pouco além. E até assim, né, não sei se vocês vão perguntar, mas eu queria complementar que foi muito legal, porque lá em 2019, quando eu comecei o mestrado, eu queria resolver essa dor, que é como que eu faço um registro bom e consiga prestar atenção 100% no paciente. Em real time. Então, estou atendendo e estou registrando, né? Porque não é muito simples o registro, exige uma complexidade ali de você estruturar a informação de uma forma lógica e coerente para uma outra pessoa ler e entender o que aconteceu, né? E aí eu tinha essa dor, e quando eu fiz o mestrado, a resolução dessa dor ainda era muito distante, assim, era uma coisa praticamente inacessível. Assim. E aí, lá em 2024... Então, 5 anos depois, com o advento da IA generativa, a gente consegue resolver essa dor. Então, em 2019, era a Cíntia que queria resolver essa dor, e em 2024 é a Cíntia que agora tem uma tecnologia e né, uma equipe e né, pessoas, investidores que podem trabalhar para resolver essa dor, sabe? Então, não é linear. Eu nunca imaginei em 2020 que isso ia acontecer, mas aconteceu, né? É uma revolução que tem acontecido, né? Você está fazendo parte, muito legal. Cíntia, a partir daí, inclusive, surgiu algumas dúvidas. Como que foi para você, como médica, assim, atuar com a LLM, assim, como que você contribuiu, como que você conseguiu também conversar com os programadores para conseguir construir, né, essa linguagem, essa LLM, né, essa IA, que tem essa performance de inteligência artificial nesse contexto que você acabou de dizer, que consegue fazer registros muito bem documentados para que vocês consigam ficar mais à vontade nas consultas, né? Como que foi esse processo para vocês, né? Começou lá no mestrado, né? Eu estudando durante o mestrado, eu percebi que eu precisava ter mais conhecimento de informática. E eu digo assim, eu não sei codar, não codo nada, né? Mas eu precisava, pelo menos, conhecer as lógicas e as bases para eu conseguir entender como que o sistema funciona e quais são as limitações, né? E aí, durante o mestrado, o próprio curso de mestrado, essa parte de informática não tinha tanto aprofundamento, né? Então, eu procurei fazer uma especialização em informática médica. E aí, consegui fazer essa especialização pela Universidade de Oregon, uma especialização da Sociedade Americana de Informática Médica.
Então, com isso, eu consegui entender como que funcionam os sistemas, né? Entender o que é um hardware, o que é um software, como que isso né, como que isso gera uma interação com o humano, qual que é o papel desses sistemas, as limitações, etc., as regulamentações, né, que estão envolvidas. Então, aí começa com esse conhecimento, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Dr. Assistant, eu tinha zero conhecimento de IA, um pouquinho de conhecimento, né, das lógicas de Big Data por conta do mestrado, mas aí eu falei, bom, preciso entender que é a IA, de onde que ela vem, como que ela funciona, qual que é a lógica disso, para eu poder me comunicar com as pessoas que têm mais domínio e profundidade nesse conhecimento. E aí eu fiz uma formação do MIT em inteligência artificial para quem não coda, em no coders, que foi muito bom, porque aí uma vez que você entende qual que é a lógica, qual que é isso, da onde que vem isso, porque no fundo, vem de modelos matemáticos e estatística, e quando você entende isso, você começa a entender quais são as capacidades e limitações. E aí dentro da Doctor eu tive um time excepcional, né? O nosso CTO, o Rafa Moraes, maravilhoso. Ele é um CTO bem interessante, porque ele é cientista de dados, né? Ele é engenheiro de computação, mas ele trabalhou muito tempo no Ministério da Saúde, então ele tinha muito conhecimento da área da saúde. E o nosso cientista de dados, o João Pedro, ele trabalhou também muito tempo na DASA, então eles tinham essa visibilidade da interface da área da saúde. E aí a gente construiu juntos, assim, não foi uma coisa... Nunca é feito a duas mãos, né? São sempre 4, 6, 8, muitas mãos, né? E aí, o que a gente fez foi justamente conseguir estabelecer essa interface do que eu tinha de conhecimento médico, de regulação, etc., como que a gente aplicava isso dentro da IA. Então, aprendi muito com o João, com o Rafa, eles aprenderam muito comigo, e aí, com isso a gente conseguiu desenvolver todos os prompts e toda a estrutura da Dr. Assistant. Mas foi isso, estudando, não tem muito mistério, assim. Mas, então, vocês usam, se não me engano, um LLM, não sei se você quer falar a tecnologia que você usa, ou até que ponto vocês podem revelar a stack, tecnicamente, como é que vocês usam? Como é feito esse registro, né? São vários LLMs, né? A primeira LLM é o Speech to Text, né? Que é captar o áudio e transformar em texto. A gente usou vários modelos, testou o Chirp, Ai, meu Deus, fugiu os nomes agora, mas tem o Chirp, é um que a gente usou, o da Google, do GPT, e a gente foi vendo qual que performava melhor em português, né? O Whisper, né, que é da GPT. E aí a gente testou esses vários modelos para ver qual que estava performando melhor. Eles foram muito evoluindo ao longo do tempo, né? Então a gente foi mudando e adaptando, e a gente está continuamente, toda vez que sai um modelo novo, a gente testa para ver como que está performando, né? O João Pedro tinha um Whisper dentro da máquina dele ali, que ainda quando era open source, então ele teve acesso à base, e aí a gente fez um treinamento dele em português do Brasil, com termos técnicos, porque perfumava muito mal em português, porque tinha pouco treinamento em português, né? Então a gente fez um mini treinamento ali com áudios de vídeo do YouTube, de aulas de medicina, etc., para ele melhorar a performance. E aí a gente conseguiu melhorar a capacidade dele de gerar um texto, uma transcrição precisa, né? E aí a segunda camada a gente usa a LLM do Google mesmo, né? Então, na época a gente está na Google for Startups, e aí a gente usou o Gemini para pegar esse texto da transcrição e transformar num registro estruturado. E aí o grande trabalho é o prompt, né? E aí foi a gente construir um prompt estruturado, de qualidade, para ele poder gerar esse registro. Mas é isso, assim, são IAs de mercado, né, que a gente fala, mas com um bom... como
Esses dias meu marido fez uma brincadeirinha que eu usei o GPT para fazer um negócio, eu falei, olha só que beleza, a IA faz tudo. Aí ele falou, não, mas não adianta não ter um bom piloto, né? Então, é um pouco disso, né? A IA é o Boeing, mas se você não tem um bom piloto, ela não vai dar um bom resultado. Então, é isso, assim. Mas então, só para ver se eu entendi direito. Então, por exemplo, a consulta não é gravada. Ela é transcrita enquanto está sendo... está acontecendo, né? E aí essa transcrição serve de entrada para um LLM, né? Um grande modelo de linguagem que, a partir do prompt de vocês, gera um registro médico, que eu não sei se o termo correto é esse, né? Que é algo bem mais sofisticado do que uma simples transcrição, porque para esse vídeo aqui a gente vai postar no YouTube, vai sair uma transcrição, com alguns erros, alguma coisa, mas é uma transcrição bem razoável. E aí é papel do médico, da médica, no final da consulta, ler para ver se aquilo faz sentido, né? Se aquele registro faz sentido, porque, por exemplo, se a pessoa deixar para ler aquilo 2 dias depois, talvez tenha esquecido. E LLM, por característica da tecnologia, eventualmente alucina, pode colocar uma bobagem lá no registro médico e é papel do médico. Tem que ter eles falam assim, man in the loop, né? Human in the loop. Man não, human in the loop. Humano no loop, né? Para poder... Não, peraí, não pode deixar passar isso aqui, vamos corrigir, certo? Exato, perfeito, é exatamente isso. Eu gosto muito e aí eu gosto do termo assistant, né? Porque justamente ele é um assistente, ele não é o profissional. Então, ele é um escriba. Inclusive, nos Estados Unidos existe essa profissão de escriba médico, que é uma pessoa que fica lá fazendo o registro enquanto o médico está conversando, né? Então, ele é um assistente. Ele tem uma base de conhecimento gigantesca, mas ele não vai ter o mesmo refinamento que um profissional. Então, ele está ali para ajudar o profissional, mas ele não vai substituir o profissional no registro. E existe uma responsabilidade legal humana, né? Porque quando a IA alucina, né, tem essa discussão. Quem que é responsável por isso, né? Se essa alucinação gerar um dano, quem que vai responder por esse dano, né? Tem um livro muito legal sobre tecnologias em saúde, fala muito de IA, que é o Deep Medicine, do Eric Topol. E ele traz muito essa discussão, assim, né? E por isso a importância do Human in the Loop, porque no fim das contas, alguém tem que se responsabilizar legalmente até por aquela informação. Porque não é meramente um registro, aquele registro ele tem um papel legal, ele tem um papel na qualidade do cuidado, etc. Né? Então, precisa ter alguém que se responsabilize e assina embaixo. Só que para o profissional, uma experiência muito melhor, porque ele consegue focar muito mais na conversa, então, quando ele vai revisar o registro, ele tem mais, né, assim, ele estava mais inteiro naquela conversa, então ele consegue revisar com mais qualidade, e você revisar o registro e escrever ele do zero, outros 80, né? Sei lá, 80% do trabalho já está feito, né? Então você consegue fazer isso com uma velocidade, uma qualidade muito maior. Então você já falou para mim, o que eu, como leigo, né, acho que a principal vantagem é essa, o profissional, a profissional se dedicar totalmente à pessoa, deixa lá o aplicativo fazendo esse registro. Mas o pessoal às vezes aponta alguns riscos, né, de desvantagens e, claro, uma empresa como a Dr. Assist provavelmente deve ter todo um trabalho para evitar que isso aconteça. Por exemplo, vazamento de dados, não atender a LGPD. A questão das alucinações a gente já sabe que faz parte do modelo, então a parte do Human in the Loop. Mas aí eu queria saber o que é que vocês fazem em relação a isso e também se, por exemplo, eu li um texto recentemente que falava assim, também tem a questão que quando o profissional, a profissional está registrando, por exemplo, a mão ou digitando, aquele texto que ela está fazendo é dela. No caso de vocês, tem como, digamos assim, personalizar para a pessoa aquele texto que é gerado?
Tem. Eu vou começar de trás para frente, então vou primeiro responder essa pergunta. Sim, tem como. A gente criou os nossos prompts, e eles inicialmente eram só eles, e aí depois a gente evoluiu com a possibilidade do profissional personalizar, customizar, né, o prompt. Tem várias formas de customização. Ele pode tanto pegar um prompt nosso e editar ele, ou começar uma customização do zero, né? A partir de um registro que ele já tem, que ele gosta, fazendo um comando na IA, então tem várias formas. Então, sim, tem como personalizar e tornar aquela comunicação mais com a cara do profissional, assim. Meio que nem com o GPT ou com qualquer IA, né? Você ensina ela a se comunicar com você do jeito que você quer que ela se comunique, né? Então, é um pouco assim. Com relação eu acho que, assim, a grande questão é a segurança de dados. Isso é, assim, sem dúvida, a maior preocupação, né? E aí tem que ter várias camadas de proteção, né? A primeira camada é a camada do acesso à informação, né? Então, o único profissional que tem acesso ao dado, sem ele estar anonimizado, criptografado, etc., ou seja, o dado bruto, é o profissional de saúde. Então, na porta de entrada do profissional, quando ele faz o cadastro, ele entra dentro de um sistema que meio que blinda o que está rodando dentro daquele usuário, para ninguém conseguir ver aquele resultado final que não o usuário. Então, essa é a primeira coisa. Esse sistema, por exemplo, é o mesmo sistema para geração de usuário que o Banco Central usa, né? Então, é um sistema que faz essa proteção inicial. E aí, quem está trabalhando, né, os nossos desenvolvedores, eles não conseguem, eles só veem o código, eles não veem o output final do que está sendo, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa para garantir a proteção de dados é que a gente não usa os áudios nem os textos para treinar modelo de IA. Então, todos os áudios, a gente só não apaga imediatamente os áudios, né? Gerou a transcrição, apaga o áudio, a gente segura por 15 dias, mas para ter uma salvaguarda que aconteceu alguma coisa e não gerou a transcrição, não gerou o registro e o profissional quer reprocessar, a gente consegue ter essa proteção extra. É mais por questão de proteção. Não são todos os clientes, tem alguns clientes que falam, não, é para pagar imediatamente. Então, pega, apaga. Tem cliente que pede para segurar. Aí fica muito a questão dos clientes. A gente tem alguns clientes que são instituições ou próprios prontuários eletrônicos, né? Então, fica muito ali a critério do cliente como que ele vai, quando que ele vai apagar esse áudio. E as transcrições é texto. Então, aí a responsabilidade, se a gente está integrado no prontuário eletrônico, o prontuário vai ficar com essas transcrições, esse texto, e está armazenado junto com todos os outros textos e todas as informações sensíveis daquele paciente. Dentro da nossa base, ele fica o texto lá salvo e apenas o usuário tem acesso a ele. E a outra questão é que, como a gente não é um prontuário eletrônico, né, a gente é um escriba, a gente não tem cadastro do paciente. Então, a gente não consegue individualizar o paciente. Não tem nome, sobrenome, CPF, nada disso, né? Então, a gente vai gerando os eventos. E aí, também isso é uma forma de proteger o dado, porque aí você não consegue individualizar a pessoa. Então, tem várias camadas, assim, né? Não tem uma saída única para garantir a segurança, né? Mas acho que o principal é não utilizar essa informação para treinamento de modelo, né? A partir daí, a gente consegue ver que tem assuntos muito sensíveis e usar a IA para esse tipo de serviço, né? Inclusive, tem surgido bastante notícias sobre modelos de IA, de LLMs, que são treinadas para dar diagnóstico. Você tem alguma opinião sobre isso? O que você acha disso, assim? Olha, eu acho que é natural, né? Eu acho que faz parte do jogo, né? Até a forma como o médico desenvolve o diagnóstico é através da base de dados interna dele, né? Então, o que ele faz? É muito por semelhança, né? Então, eu vi um caso assim, um evento assim, a combinação, esse é o diagnóstico. Eu tenho uma composição de sintomas, de sinais e resultados de exames, isso fecha um diagnóstico.
Então, de certa forma, a gente já faz isso na nossa IA, nos nossos neurônios, né? Então, é natural que você tenha uma base de dados gigantesca como essa, você vai ter que fazer essas combinações e poder dar diagnóstico, né? Conseguir, inclusive, aumentar a precisão, né? Porque a nossa capacidade humana de armazenamento de dados é infinitamente menor do que esses grandes modelos, né? Então, eu acho que é natural. E eu acho que é bom, porque se a gente olha esse sistema sempre como uma ferramenta, não como um substitutivo do profissional, a capacidade de performance do profissional aumenta muito, né? E a gente já tem alguns estudos demonstrando, assim, que você coloca a IA sozinha para fazer diagnóstico, o profissional sozinho, eles separados performam mal, mas se você coloca os dois juntos, a performance aumenta muito, né? Então, é sobre isso, assim. Então, acho que é isso, faz parte do jogo. Acho que é evolução natural chegar nesse ponto, né? Mas aí sempre a gente tem que trazer essa questão do human in the loop, quem que vai se responsabilizar, né? Porque no fim do dia, um diagnóstico é uma intervenção, a partir dele vai ser gerada algum tipo de decisão de intervenção que vai impactar diretamente a saúde de uma pessoa, que pode ser uma coisa simples, que talvez não vai gerar muito dano, ou pode ser uma coisa que pode potencialmente matar alguém, né? Se for mal indicado. Então, alguém precisa se responsabilizar por isso. O profissional é o grande responsável, em primeiro lugar, mas também a instituição é responsabilizada e, inclusive, as próprias empresas que fazem esses treinamentos de modelo e que fazem essa gestão de todos esses dados também tem que ter o grau de responsabilidade, assim, né? Então, é uma coisa conjunta, assim, não tem como deixar uma pessoa, sozinho querendo fazer, porque tem um YouTube, um podcast muito bom do Atul Gawande, que é um Gawande, né, que é um cirurgião que escreve para o New York Times, e aí o podcast chama, é um TED Talk, na verdade, chama How We Heal Medicine Again. E aí ele faz uma analogia que eu acho muito legal, que ele fala assim que há muitos e muitos anos atrás, ser médico você era um cowboy ali. Então, você estava ali sozinho no teu cavalo e resolvia tudo. Você tinha pouca informação, poucas possibilidades de diagnóstico e tratamento, os danos eram, assim, a pessoa, o que você fazia ou deixava de fazer, no fim das contas, tinha pouco impacto no resultado final. Então, tudo bem. Conforme a ciência vai evoluindo, você tem mais informação, você começa a ter uma capacidade de resolutividade muito maior, mas, por outro lado, a complexidade desse processo de cuidado aumenta muito. Então, hoje, a saúde não é mais de cowboy. Aí ele faz a analogia do pit crew, né, que é eu não sei como é que eu vou falar isso em português, mas é aquela equipe da Fórmula 1 que faz a troca dos pneus da Fórmula 1, né? Então, você tem uma equipe de pessoas altamente especializadas que trabalham de forma extremamente coordenada para conseguir resolver ali o problema de forma rápida e segura e eficiente, né? Então, é muito sobre isso. E aí, dentro dessa pit crew, entra agora uma LLM, um Big Data para contribuir ainda mais para a performance, assim, né? Muito interessante, Cíntia. É interessante também porque tem muita gente que acha que as IAs vão substituir o trabalho humano, né? Mas, enfim, você trouxe uma visão que mostra como é a realidade, né? E além dos registros de consultas, a Doctor Assistant, ela tem outros produtos ou serviços que auxiliam os profissionais da saúde? Tem. A gente tem um sistema que pega os resultados de exames laboratoriais, exames de imagem, etc., né? Processam para ser transcrito para o prontuário, porque hoje, muitas vezes, o médico recebe lá um papel, ele tem que ficar lá digitando dentro do prontuário o resultado, né? Então, ele transferindo manualmente a informação. Então, essa IA, ela pega, lê e já transcreve para ser transferido para o prontuário. Quando o nosso sistema está integrado dentro do prontuário eletrônico, a gente tem vários parceiros, ela faz isso de forma automática. Então, já vai as informações para os campos que precisam ser preenchidos. Essa é uma, né, que é o transcritor de exames.
Outra serviço que a gente oferece também para os nossos parceiros prontuários é o sumarizador. Então, a gente pega dentro do prontuário, como ele tem o cadastro, aí tem a história inteira do paciente, a gente processa a história inteira e faz um resuminho para o médico. Então, quando o médico abre o prontuário daquele paciente, tem um resumo clínico da história daquele paciente, que é muito útil, porque quando você acompanha as pessoas muito ao longo do tempo, você tem que ficar lembrando o que aconteceu, né? Então, aí você precisa ficar voltando nos registros anteriores. Aí, com isso, não precisa ali, rapidamente, ele bate o olho, ele lembra o que aconteceu e como está sendo cuidado desse paciente. A gente também tem integração para prescritor, então a gente consegue, a partir do registro, identificar qual foi a prescrição e aí gerar o texto da receita direto para o prescritor eletrônico. Então, aí o profissional, ele verbalizou lá, vou prescrever dipirona, 1 grama de 6 em 6 horas, e sai dentro do prescritor eletrônico, dipirona, 1 grama, um comprimido de 6 em 6 horas. Então, aí ele só não precisa ir lá, entrar no prescritor, fazer o registro da receita, ela já sai. Pronto. Então, esses são os principais, assim, serviços que a gente tem disponível hoje. A ideia é tentar automatizar o máximo possível o processo de atendimento. Assim. Sim. E aí, justamente, a minha próxima pergunta tem a ver, sei lá, não sei se já tem algo nos planos da empresa que você possa falar ou não tem nada assim já aparecendo. Olha, eu acho que o grande olhar agora nosso é para esses dados, né? Então, a gente tem um monte de dados de saúde, que são dados de mundo real. E a gente sabe hoje que com essas grandes bases de dados é possível você desenvolver evidência de mundo real. Você pegar tipo, resultados reais do que está acontecendo e fazer pesquisa clínica com dados de mundo real. Então, esse tem sido mais o olhar da Dr. Assistant. Dentro uma das vertentes do grupo Dr. Assistant na iHealth, que é justamente uma base de dados de registros clínicos de hospitais do Brasil inteiro, já tem mais de 180 milhões de notas clínicas processadas, e aí essa base de dados, ela estrutura o texto, que é um dado desestruturado, passa a ser um dado estruturado para poder trazer a informação, e aí isso tem um valor gigantesco para a pesquisa clínica. Então, esse tem sido o grande, a gente tem olhado mais para essa parte de dados e desenvolvimento de pesquisa com esses dados. Que tem um nome agora que chama Real World Evidence, que é a evidência de mundo real. E você teve alguma referência ou algum mentor ou mentora que te influenciou a seguir no caminho da tecnologia? É difícil falar uma pessoa, porque eu acho que a nossa vida são tantas pessoas que passam por ela, né? Mas teve várias pessoas que me influenciaram, me estimularam. Meu Rogério Luz Coelho, que foi meu preceptor da residência, que também é um médico super tech sábio, assim, que foi me mostrando algumas coisas que poderiam ser feitas com prontuário eletrônico. A Solena Kuzma, que foi a minha orientadora do mestrado, que também foi uma mulher incrível, que me estimulou muito. Todos os desenvolvedores, cientistas de dados que eu tive contato ao longo da minha carreira, o Rafa de Moraes, que é o CTO, né, da Dr. System, é uma pessoa que, nossa, incrível, que me ensinou muito. O João Pedro Mazuco, que é o nosso cientista de dados também, que me ensinou muito. O Max Lucado, que foi o dentista, cientista de dados, que também me ajudou na orientação do mestrado. Então, foram várias pessoas, assim, que foram abrindo caminho e me ensinando e que eu podia, né, aprender e desenvolver essas coisas, assim, né? Eu acho que é um contínuo, assim, né? Sim. E atualmente você é professora na Faculdade São Leopoldo Mandic, além de ser médica de família, consultora médica sênior na Dr. Assistant AI e recentemente mãe. Como é que você gerencia tudo isso? Eu vou falar para vocês, a gente podia repetir esse podcast daqui 20 anos, e vocês fazem a mesma pergunta e eu respondo para vocês. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tudo na vida envolve
equipe, pessoas. Eu acho que é muito difícil você fazer as coisas sozinho, assim, né? Então, eu acho que eu tenho o privilégio de ter um ótimo marido e o pai da minha filha, que é a pessoa que está agora ali fazendo a gestão dela enquanto eu estou aqui conversando com vocês, né? Nos lugares todos que eu trabalhei, eu tive o privilégio de trabalhar sempre com pessoas incríveis, que é isso, trabalhar em conjunto, encontrar soluções juntos, suportar um ao outro, né? Então, eu acho que é isso, assim, é ter boas equipes e boas pessoas ali trabalhando junto com você. Sozinha, eu não ia dar conta, com certeza. E acho que só dou conta por conta disso, assim, pelas pessoas que estão em volta de mim me ajudando. Uma rede de apoio faz toda a diferença, né? Com certeza. Tem uma entrevista do Simon Sinek, que eu gosto muito dele, e ele fala de liderança, né? E aí perguntaram para ele se ele queria ter filhos. E aí ele respondeu assim: olha, eu não sei se eu quero ter filhos, mas eu quero encontrar uma pessoa com quem eu queira ter filhos. E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? Porque ter filhos não. E você precisa de 2 pessoas para ter um filho, né? Isso já começa biologicamente, né? E para criar, você precisa de uma tribo, né? Então, é sobre isso, né? Ter a pessoa certa para conseguir viabilizar isso, né? Sim. Bom, apesar de você ser mãe, é muito recente, né? Mas você teria algum conselho que você daria para mulheres que têm medo de que a maternidade atrapalhe as suas carreiras? Ou até mesmo para as mulheres que já estão vivendo a maternidade, mas ficam um pouco inseguras em seguir ou retomar a carreira? Enfim, acho que você consegue falar um pouco sobre isso para a gente? Com a gente? Eu acho que a primeira coisa para mulheres é assim: você quer realmente ter um filho? Essa que eu acho que é a primeira coisa que você tem que responder. Tipo, você realmente quer? Porque não tem problema se você não quiser, sabe? Eu acho que às vezes a sociedade empurra a mulher, porque tem que ter filho, mas ser mãe, não. Isso não tem problemas. Não vai ser menos mulher se você não quiser ter filhos. Acho que essa é a primeira coisa que toda mulher tem que se perguntar e tomar essa decisão. Eu quero ou não quero? Acho que essa é a primeira coisa, né? Porque uma vez que você quer, isso vai exigir muitas renúncias, né? E muitos riscos, né? A gente ainda vive numa sociedade em que uma mulher sair temporariamente do mercado de trabalho tem um impacto gigantesco, assim. Eu vivi isso, né? Infelizmente, né? E é um desafio muito grande. E ocorre uma mudança muito grande até de foco, né? Porque aí você pega e dedica todas as suas energias numa formação, numa capacitação, né? E aí, de repente, você tem outro foco que é até mais importante do que esse que você dedicou a tua vida inteira até aquele momento, né? E aí isso muda as suas decisões, como que você assume riscos, etc. Assim. Então, eu acho que o primeiro conselho, eu acho que o mais importante é isso, é se fazer uma pergunta profunda e tomar essa decisão internamente. Eu quero. Porque se você decidir que você quer, é isso, vai ter um monte de renúncia. Mas aí tudo bem, a decisão foi tua, sabe? Eu acho que o duro é você não decidir isso, deixar outras pessoas, sociedades, seja lá o que for, decidir isso por você. Aí eu acho que isso, o impacto é muito maior e é muito mais sofrido. Eu achei muito interessante, querendo ou não, ainda é uma pauta que é muito falada ainda, né? Ou melhor, não falada pela sociedade hoje em dia. Mas que bom que você levantou esse assunto, esse conselho. Bom, outra pergunta que a gente quer fazer para você, que a gente geralmente fala sobre as mulheres e as suas dificuldades na área de STEM, da computação e tudo mais. Mas eu acredito que você possa, né, ao longo da sua carreira, da sua formação, também ter passado por algumas situações que você possa ter mais dificuldades, não ter sido, enfim, muito respeitado ou bem-vinda, apenas pelo fato de você ser mulher. Inclusive, isso começa a aparecer cada vez mais para além da graduação, sabe? Conforme você vai subindo, vai fazendo
mestrado, pós-graduação, você consegue perceber que à medida que passa, tem mais homens ocupando esse lugar do que mulheres, né? E isso acaba muitas vezes impactando ali na dinâmica, como as coisas acontecem. Você passou por alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente passa. É inevitável. Eu já tive ali recém-formada, quando eu estava atendendo, o paciente olhar e falar, tá, mas quando que o médico vem me atender? Então, já ouvi isso, assim, de pacientes, né? E hoje, assim, se você olhar, né, ali, estatisticamente, mulheres em cargos de alta liderança das empresas, a quantidade é muito baixa, muito aquém. Tem engraçado, a gente teve lá no Congresso de Manaus, né? Teve 3 empresas que são escribas, né? Que são concorrentes, né? Lá apresentando seus produtos. E aí estavam lá os 3 médicos e eu, dos 3, eu era uma e os outros 2 eram homens, né? Mesmo dentro da Doctor Assistant, assim, por muito tempo eu fui a única mulher da equipe. Então, não que ocorra um desrespeito direto, mas você se vê muito sozinha nesses ambientes. Quanto mais você vai crescendo na carreira, você vai vendo, de repente, você é a única mulher na sala, sabe? E isso realmente é pesado, assim, né? Porque tem um grau, assim, de... Querendo ou não, acaba tendo algum grau de achar que aqueles preconceitos, né? Que a mulher é mais fraca, que é muito boazinha, que não sei o quê, né? Ou é histérica. Ou quando você é mais firme, você está sendo histérica, exagerada, essas coisas assim, né? Mas o que eu percebo muito, assim, é que é muito também responsabilidade do homem nesse espaço, sabe? Tive homens na minha carreira que mudaram isso, assim, que falaram, não, você ser a única mulher aqui está errado, né? Vamos trazer mais espaço. O próprio Rafa, o nosso CTO Rafa de Moraes, é uma dessas pessoas, assim, que em alguns momentos ele falou, não, está errado, tem que ser, a gente tem que abrir espaço para mais mulheres. E a gente, quando está, né, nesses espaços de tomada de decisão, também criar esses espaços para as mais mulheres. Então, quando eu estou fazendo um processo seletivo, eu confesso que se eu tenho o currículo de um homem e uma mulher que são idênticos e eles têm a mesma capacidade técnica, a minha tendência é contratar a mulher. Porque eu sei que eu preciso trazer mais aqui para dentro. E se eu estou nesse espaço que eu posso ter a tomada de decisão, eu vou ocupar, né? Tantos homens já fizeram isso antes da gente, né? Então, agora está na hora de eu fazer isso também, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que ocupar esses espaços, que se a gente não ocupar, é isso, ele vai ser ocupado por um homem. E eu acho que não é uma questão de briga ou de conflito, eu acho que é uma questão de earn, né, de tomar posse. Exato, de tomar posse e falar, não, eu estou no lugar que eu tenho que estar, porque eu sou capaz e porque eu tenho condições e formação para estar nesse espaço. Uma vez eu vi acho que foi uma reportagem, né, que bem famosa essa história, né, de que se você pega nos processos seletivos, assim, se você pega um homem e uma mulher para uma vaga, geralmente a mulher aplica só para a vaga que ela é mais bem qualificada, né? E o homem é o contrário, se ele tiver metade das qualificações da vaga, ele já aplica. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar, a gente tem que parar de querer estar pronta, preparada para assumir aquele espaço. Quando eu entrei na Doctor Assistant, eu falava assim, gente, eu não sei nada de ar, não sei o que eu vou fazer aqui, né? Mas falei, não, mas eu vou aprender, né? Eu tenho que estar aqui, vou aprender, eu tenho condições de aprender, vou atrás desse conhecimento, vou me desenvolver nesse espaço, assim, né? Porque se a gente fica querendo estar perfeita para ocupar o espaço, a gente não vai conseguir ocupar, porque sempre vai ter alguma coisa a mais para aprender, sempre vai ter alguma coisa que você precisa se desenvolver, isso faz parte da vida, né? Mas é isso,
vai lá e ocupa o espaço, assim, eu acho que é um pouco disso. Muito bom, estamos chegando ao final aqui do episódio. Antes, a gente sempre gosta de perguntar para a nossa entrevistada se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho. Não precisa ser tudo. Você já deu até uma indicação que eu anotei, né? A palestra do Atul Gawande, o TED Talk dele. É curioso porque eu li 2 livros dele. Porque porque é um livro assim mais genérico, que é o Checklist Manifesto. Sim, e aí, muito bom. E aí eu gostei muito desse, eu li outros 2. Eu só não li, eu acho que um dos mais recentes, que é o Mortais. Maravilhoso esse. Esse é muito bom. Esse muito eu bom. não li. A gente tem aqui em papel, mas eu não li ainda. Mas eu li os outros 2, eu acho que um primeiro dele e um segundo que eu realmente... Não é Being Mortal, é o Mortais. Eu esqueci agora. Mas enfim, você quer indicar alguma coisa além disso? Nossa, tem N livros. Eu acho que assim, um livro que para mim foi transformador, assim, que eu falei, nossa, que eu ficava sempre me sentindo mal, porque eu achava assim que eu não tinha foco. Eu falava assim, gente, por que eu fico querendo estudar coisa que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo? Ficava me perguntando isso, porque às vezes eu ficava falando, gente, o que uma médica tá querendo mexer com tecnologia? Tipo, eu falava, gente, eu tenho um problema, isso é uma coisa errada. E aí eu li, que por sinal foi a minha Product Manager que indicou, a Ana Kizawa, que chama Range, do David Epstein, que não tem nada a ver com o Jeffrey, tá? Mas que chama Range, que ele basicamente ele fala assim, por que os generalistas se sobrepõem aos ultra especialistas. E aí ele fala justamente sobre isso, né? Que o fato de você ter uma gama grande de conhecimento, como que isso pode te ajudar a resolver problemas complexos. Então, esse é um livro que, para quem gosta de tudo um pouco, é muito legal. E até para quem é outro especialista, eu acho que vale a pena ler para falar, putz, eu acho que eu preciso abrir meus horizontes. Então, esse é muito bom. E eu gosto muito dos livros do Simon Sinek, mas aí mais focado para liderança, né? E aí eu acho que o Start With Why é o grande livro, né, que começa pelo porquê, que fala muito sobre a questão do propósito, né, e o que move pessoas, empresas, instituições, né, ter um propósito claro. Então, acho que esses 2 livros são livros, assim, que para mim foram bem marcantes. E o do Eric, se você quer falar sobre tecnologia em saúde, e o do Eric Topol, Deep Medicine também, que é um clássico, assim. Muito bom. Vou deixar todos os links na descrição do episódio. Bom, e agora a gente oficialmente chegou ao final do episódio com a Cíntia Baulé. Muito obrigada, Cíntia, pela sua presença, por compartilhar toda a sua gama de experiência e conhecimento. E, enfim, sobre vários assuntos, né? Desde IA, tecnologia, maternidade. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? E muito obrigada. E você gostaria de agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, para a gente poder finalizar aqui o episódio? Obrigada. Eu queria agradecer a vocês, primeiro, uma baita oportunidade, um prazer imenso, o reconhecimento de poder estar aqui falando com vocês. E eu já sei quem que eu vou agradecer. Eu vou agradecer a Vivi. Vivi Nalim, minha colega de turma, médica de família também maravilhosa. Uma pessoa incrível que eu tive o privilégio de conhecer e estudar junto ali na faculdade. Vivi foi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. Então, é ela quem eu agradeço hoje. Para quem está ouvindo, talvez não está entendendo, é a minha esposa, né? Então, sim. Lembrar que você cuidou também da minha filha, né? Sim. Eu não me lembro quantas vezes, a minha memória está... Mas você, a Noara, que dá hoje... Algumas vezes eu também não me lembro. Mas a Noara, maravilhosa. Já está uma moça, já. Já. Então, muito obrigado a todas e a todos que nos assistiram ou escutaram até agora. A gente está no YouTube, Spotify, nas plataformas de áudio. E até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.